noite, meus queridos. Tudo bem? Sejam todos aí muito bem-vindos à nossa live, que acontece toda quarta-feira às 21 horas. Mas ontem eu não pude, aí avisei a vocês e tá sendo hoje, tá bom? E ela vai pro meu canal do YouTube amanhã às 19 horas. Fica salva aqui também no IGTV. Tá, Everton, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Christian, boa noite, querido. Sejam bem-vindos, vamos falar aí sobre esse assunto aí, que é muito bacana para a gente, né, refletir, principalmente agora, né, início do ano, a gente refletir como é que anda aí o filme da nossa vida. Estão me ouvindo bem? Me diz aí. Pessoal que já está por aí, me diz se está me ouvindo bem. Matheus, boa noite. Raquel, querida, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Desde o ano passado que a gente não se fala aqui na live. Ai, gente, e aí? Tudo tranquilo? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos falar aí a respeito desse filme da nossa vida. Você é vítima nesse filme ou protagonista? Uma pergunta boa, né? Qual tem sido tá ouvindo bem? Que bom. Olá, Matheus. Qual tem sido o roteiro do filme, né? Tem sido um drama, tem sido uma comédia, um filme de amor, romance, ou tudo isso junto? Boa noite, Valesca, Pri, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ana, querida, tudo bem? Beleza, queridos. O pessoal tá entrando e aí a gente já vai começando o assunto, né, com essas reflexões aí. Qual é aí, né, o tipo de filme que tá rodando aí na tua vida? Por que eu falo que é um filme? Porque se a gente parar para analisar, né, a gente tem lá a nossa história e a nossa vida, ela se reflete muitas vezes como um filme. Às vezes estão acontecendo cenas ao mesmo tempo. Tem vezes que você fica preso ali a um determinado esquema ali, seja esse esquema não tão bom ou mais ou menos ou ótimo, né? Quem dera que fosse sempre muito bom, né? Oi, Roberta, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Oi, Simone, tudo bem, querida? A todos aí um feliz 2021. Vamos falar aí a respeito desse tema que, a meu ver, é bem legal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, falar para vocês por que me veio essa intuição, né? Eu procuro trazer aqui vários assuntos, né, nas lives, e quando a gente reflete sobre a nossa vida, independente do que está acontecendo, né, como eu falei bem no início, parece até um filme. Só que nesse filme, nós somos, né, o personagem principal. E muitas vezes não adianta fugir disso. Né? A pessoa que se coloca no papel de vítima, quando eu falo se colocar no papel de vítima, às vezes as pessoas falam assim, mas não é que eu me coloque, acontece um monte de coisa ruim na minha vida. Ok, em qual vida que não acontece coisas ruins? Em todas. Umas em graus maiores, outras menores. Uns realmente são coisas muito difíceis, outros nem tanto. Mas o que a gente não pode é ficar comparando. Né? Porque não dá para comparar dor. Dor a gente não compara. Dor, simplesmente, cada um que é dono da dor é que sabe exatamente onde está doendo. Então não tem como a gente falar, eu imagino
ou eu sei, né? Tem gente até que fala assim, eu sei o que você está passando. Não sabe. Né? Na verdade, nenhum de nós sabemos o que o outro passa de fato, porque é ele que passa. Nós sabemos o que nós passamos. A gente pode até tentar imaginar, mas a gente nunca vai ter ali realmente uma certeza. O pessoal está fazendo um barulho ali, acho que estão fazendo, não sei, algum sinal ali. Boa noite, Margarete. Oi, Ana. Então, gente, a gente não pode comparar dores, né? E nem muito menos minimizar a dor das pessoas, né? A gente precisa ser solidário, né? Isso aí a gente já sabe. Mas trazendo para nossa vida, se for acontecer isso na nossa vida, como a gente está se colocando aí nesse filme chamado vida? Será que a gente ainda está responsabilizando outras pessoas por coisas que nos acontecem? Será que a gente está buscando culpados? Será que a gente está querendo dizer que é o outro que é responsável pelo problema, pelo desafio que eu estou passando, pela dor que eu estou sentindo? Ou será que a gente entende que realmente a gente está passando por um desafio e que algo a gente vai aprender com esse desafio? Que algo já está ali encaminhado para gente nessa vida, né? Primeiro assim, gente, eu não tenho religião, não é só para explicar isso para vocês, porque às vezes algumas pessoas, você acha que já vem ali, é o karma da pessoa. Eu não vou dar nomes aqui, porque às vezes alguns nomes pertencem a algumas crenças, algumas religiões. Eu acredito no seguinte, né? As pessoas não nascem aqui, não vêm aqui, não tá vivendo essa vida do nada, né? Não é proveniente de uma explosão que você apareceu aqui. Eu não acredito nisso. Pode ser que tenham pessoas que acreditem? Pode, tá tudo bem. Cada um acredita no que bem entender. Oi, Kátia, querida, boa noite. Né? Só para contextualizar isso. Mas, como eu acredito que cada um tem a sua história, e cada um está aqui para um determinado papel, um determinado papel na sociedade, papel na família, né? Então, eu creio que nós vamos aprender com essa nossa vida, com esse filme da nossa vida, a gente vai aprender alguma coisa. Para quê? Para a nossa evolução, né? É o que eu acredito. Pode ser que você acredite diferente? Ok, né? Não tem problema nenhum. Não estou falando que isso é a verdade, longe de mim, né? Só estou aqui refletindo, batendo um papo com vocês, né? Para a gente falar um pouquinho desse tema. E aí, a meu ver, as pessoas que ficam muito nesse padrão, né, da vítima, sempre pensa que é culpa do outro, que o outro fez algo para ela e por isso que ela está sofrendo, né? O vitimista, a pessoa que tem essa tendência vitimista, ela não assume responsabilidade. Ela sempre culpa o outro. Quando a gente assume responsabilidade, mesmo tendo feito escolhas erradas, né? Porque na época a gente achava, a época, quando eu falo assim, não é tão distante, às vezes é ontem, antes de ontem. Era o que a pessoa podia escolher. Ela não escolheu. A nossa vida, ela realmente é feita de escolhas, né? Você escolhe ir por um determinado caminho da sua vida, uma profissão, você escolhe onde você quer viver, onde você quer trabalhar, são escolhas. Mesmo que você escolha não escolher, você já está escolhendo, né? Então, as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Ponto. Alessandra, aí às vezes eu falo isso, as pessoas falam, caramba, eu tenho escolhido mal pra caramba.
Ou será que eu tenho o dedo podre, né? Aí vem a história do dedo podre. O que será que é essa... Gente, o que será que é essa história, né, de dedo podre? Será que esse dedo podre realmente existe? Ou é mais uma desculpa para a pessoa achar que são coisas que acontecem além da minha responsabilidade, né? Não é possível, né? Mais uma ilusão aí para a pessoa achar que ela não é responsável, né? E com essas escolhas, muitas vezes as responsabilidades, né? Tudo que a gente escolhe começa a desenhar o nosso momento atual. É o que a gente escolheu lá atrás, vai desenhando o nosso presente. O que a gente pode fazer para o futuro? Escolher, principalmente, assumir essa responsabilidade de que ninguém tem culpa do que aconteceu, do que acontece na nossa vida. Nós é que muitas vezes damos a outras pessoas oportunidades, né, de muitas vezes interferirem na nossa vida. Muitas vezes somos nós mesmos. E às vezes a gente não se dá conta disso. Esse é um problema. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Roberta falando, existe, é o que eu chamo de escolher pelas experiências passadas. Com certeza. Valesca falou, eu fiz muitas escolhas que hoje não faria, mas tudo é um processo. Sim, e graças a Deus que a gente olha para trás e fala, caramba, né? Não escolhi bem, mas ok. Se você, tem duas formas de você encarar isso, né? O vitimista, ele encara como? Ai, como eu escolhi mal. Ó dia, ó ano, ó mês, por que eu fiz isso? E começa, né, lá se chicotear pelas escolhas ou culpa outras pessoas. A pessoa que assume o protagonismo da própria vida, ela vai falar, ok, escolhi mal pra caramba, mas fui eu que escolhi. Fui influenciada por outras pessoas, pela situação? Fui, mas ok, não vou culpar as pessoas e nem a situação. Vou assumir a responsabilidade e daqui para frente eu posso escolher melhor. Isso é que é ser protagonista da própria vida e não ficar achando que o mundo te deve alguma coisa, que as pessoas devem algo para você. Será que as pessoas não estão vendo? O vitimista é muito assim. Será que as pessoas não estão vendo o que eu faço? E muitas vezes o vitimista faz coisas sem o outro pedir, porque ele acha que é muito importante para ele se sentir bem. E aí depois começa também a chamar as pessoas de ingrato. Vira e mexe, eu coloco umas meio que frases aí pra gente pensar, né? E uma vez eu coloquei assim, tipo, quer mudar o outro? Veja aqui como fazer, algo assim, tipo uma pegadinha. Aí no outro post tinha assim, quer mudar o comportamento do outro, alguma coisa assim. Aí eu botei, mude o seu. Por que isso, mude o seu? Porque, gente, nós não vamos mudar a outra pessoa. Mas nós podemos mudar o nosso comportamento. E mesmo assim é muito difícil. Né? Se fosse fácil, a gente mudava de uma hora para outra. Imagina quando a gente tem a ilusão de que a gente falando, pior, reclamando, brigando, nós vamos mudar a outra pessoa. Não vamos. Ponto. Outra pessoa não muda porque você está brigando, porque você está reclamando, porque você quer que o outro mude para você ficar melhor. Não vai acontecer. Então, se quer que o outro mude, muda você. E aí você sente como se é fácil, né, essa mudança ou não. Tá bom? Boa noite, Fernanda. Tá caindo toda hora, Kátia. Poxa vida, segura. A internet não deve estar legal. Roberta falando, né? E no caso da mãe? A mãe faz muitas coisas pelos filhos, depois pode sentir ingratidão. Se aplica esse caso? Sim.
Existe, não é porque a pessoa é mãe, né, que ela vai deixar de ser um ser humano falível. Nós temos, tanto com mãe quanto com pai, uma figura, a gente idealiza, né, a melhor mãe, como deveria ser a minha mãe, o meu pai, né, a minha família. Eu gostaria tanto de uma família unida, de uma família, né, tranquila, e aí a gente olha, não vê essa família na nossa família, a gente vê família de outras pessoas, e aí isso gera frustração. A mãe é a mesma coisa, gente. Ela não recebeu manual de instrução para criar filho nenhum. Ela cria com o que ela aprendeu dos pais dela, né, da criação dela. O que foi ensinado conscientemente e inconscientemente o que foi passado para ela também. E tudo que ela passa para os filhos, né? Isso eu estou falando de uma mãe numa consciência, né? Não é uma pessoa louca, desequilibrada. Estou falando de uma pessoa, né? Da nossa convivência, né? Uma mãe que, com aquela frase, eu faço de tudo pelos meus filhos, para o bem dos meus filhos, né? Ela realmente, muitas vezes, pensa que é para o bem, e aí os filhos crescem e ela começa a cobrar, né? Nossa, mas eu fiz tudo por você, né? Eu larguei o emprego para ficar com vocês, eu me anulei para ficar com vocês, né? Tem várias histórias por aí que a gente ouve. As mães fazem isso? Muitas fazem, né? Mas fazem por quê? Porque é o que elas podem fazer, né? Muitas vezes a pessoa achou que era o mais certo a fazer. E nós, como filhos adultos, precisamos ressignificar isso. Não é mais responsabilidade da mãe. Ela é um ser humano que erra, né? Muitas vezes erra sem saber, outras vezes erra sabendo, porque ela tem os motivos dela. E não cabe a nós julgar, né? Então, até uma coisa que eu aprendi com a Kátia, que a Kátia trabalha com constelação familiar, e sempre quando eu posso, né, tenho lá, que calha o dia que eu posso também, eu estou sempre participando, vai ter agora, né, 24 de janeiro, quando é os domingos eu sempre participo, porque mesmo a gente não constelando um assunto nosso, a gente acaba aprendendo, né, com o assunto da outra pessoa. Porque se você está ali é porque você também faz parte, né, daquele, você vai aprender alguma coisa. Então ela sempre explica antes de começar a constelação das leis lá que o Bert Hellinger, né, que foi quem criou a constelação, fala. E a respeito da lei de pai e mãe, nossa, é muito lindo. Né? Pai e mãe, gente, podem ter errado o que for. Nós nunca vamos conseguir igualar, né? Retribuir tudo que eles fizeram por nós. Eu estou falando de coisas boas, né, ou não, mas por que a gente não consegue? Porque eles nos deram a vida. Então, isso já, por mais que a gente queira retribuir, a gente nunca vai conseguir agradecer a nossa vida de uma forma, isso energeticamente, né? Então, tudo que eles fizeram podem ter errado, mas eles nos deram a vida. Esse é o fator mais importante. Lógico que eles não só erraram, eles acertam bastante, mas também erram. E são seres humanos comuns, né? E aí, quando a gente entende isso, nossa, a gente fica de um lugar mais sereno, né? Que ela, a mãe, é uma mulher igualzinha a qualquer uma. O pai é um homem igualzinho a qualquer outro, que falha, que tem erros e acertos, mas muitas vezes aquele erro para um filho, de repente traumatizou aquele filho, né? E aí o que fazer? Esse filho é que precisa buscar
ressignificar isso. É fácil? Não. A pessoa que é protagonista da própria vida, sabe o que ela faz? Busca ajuda, né? Ela não fica só, ai, por que aconteceu isso comigo? Ai, porque Deus, porque numa última instância a culpa é até Deus, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Não, gente, né? A pessoa protagonista da vida entende que não é bacana, não é legal, tem sofrimento, então busca ajuda, né? Seja ajuda aí profissional ou não, mas vai buscar ajuda para ressignificar isso. Deixa eu olhar lá o que vocês estão escrevendo, porque se a gente ficar lendo e pensando aqui ao mesmo tempo, às vezes não sai nada. Oi, Letícia. Oi, Espaço Zen Terapêutico, tudo bem? Fernanda falou, elas fizeram o que podiam e nós também, somos humanos. Depois que a gente se torna mãe, né? Fernanda, eu sei que é mãe, a gente entende um pouquinho melhor, né? Ah, mas aí ela, Alessandra, se eu não for mãe, eu não vou entender? Pode entender também, gente, né? Mas quem, atira aí a primeira pedra, quem não reclamou de pai e mãe, lá quando era adolescente, jovem, e hoje em dia é adulto e está fazendo muita coisa igualzinho pai e mãe. Principalmente quem tem filho, né? Enchendo o saco muitas vezes. Já levou o casaco, levou o guarda-chuva. Tá fazendo igual. E a gente reclamava quando a gente era jovem, né? Então, isso acontece, né? E a gente vai percebendo isso. Nossa, eu estou ficando igualzinha a minha mãe. Coisas que a gente reclamava da mãe, né? Coisas que reclamava do pai. É normal isso acontecer, né? E, gente, família é outra coisa também que eu acredito muito, né? Família também, você não nasce numa família por acaso. Plim, nasci nessa família aqui, por acaso, caí de paraquedas. Não. Se você está nesse círculo familiar, é porque tem algo aí para você aprender. E às vezes, quando eu falo isso também, as pessoas, nossa, eu tenho que aprender muito. Gente, toda família tem os personagens, só mudam os nomes. Então não pensa vocês que, ah, não, mas eu conheço uma amiga que a família é maravilhosa. Ah, porque você não faz parte da família. Você só vai lá na hora da festa, você só vê fotos, né, no Instagram, no Facebook, gente. Não se iludam. É aquela história da grama do vizinho mais verde. Às vezes a grama do vizinho é mais verdinha porque é sintética. Ou porque eles não dão festa. Porque quem dá festa numa grama da natureza, né, de mato mesmo, vai dar ruim. Não se iludam, a gente tem muita ilusão, né? A internet faz com que a gente tenha várias ilusões, né, a respeito das famílias, das pessoas. Ai, tá todo mundo viajando, tá todo mundo passeando, e só eu que não tô. Quem disse, né? Não é assim. As pessoas postam coisas, muitas vezes tem gente fazendo um monte de montagem aí. E as pessoas acreditam, né? Desde montagem do cenário até montagem de expressões de felicidade, mas por dentro a pessoa tá um bagaço da laranja. Entendeu? Então eu falo bem assim pra gente não entrar nessa. Não fica achando que o outro tá melhor que você, que não é bem assim. Ele pode até estar melhor em algumas áreas, mas a vida, ela não é feita só, né, de uma área. Eu gosto muito do Gasparetto, ele falava muito isso, que se a gente entende, né, ele separava como se fosse assim, várias caixinhas, né, a nossa vida. Família, trabalho, amor, né, relacionamento, vários compartimentos. Se a gente entende que em um ou mais compartimentos nós teremos desafios, que não vai ser 100%, que não vai ser do jeito que a gente quer, a gente vive mais feliz. Só que o ser humano tem a ilusão de que tudo tem que estar perfeito
porque quando eu emagrecer que eu vou ficar bem, porque quando eu ganhar na loteria que eu vou ficar bem, quando eu tiver um carro, tudo isso é ilusão. A gente tem que ficar bem agora com o que a gente tem, né? E não ficar projetando uma coisa que às vezes pode nem acontecer, né? Ai, não dá para ser fofinha com esses assuntos, né? Mas deixa eu ver aqui, gente. Ai, ai. Oi, prima. Boa noite, querida. Beijo aí nas crianças. Cris, tudo bom? Márcia, Michele, minha linda. Boa noite. Raquel tá falando. Alessandra, adoro que você coloca os nossos pés no chão. Mostra que tudo é um processo, que nada é de uma hora para outra. Isso. A pessoa protagonista do próprio filme da sua vida vai saber disso também, né? Ela não vive na ilusão de que tudo tem que ser belo, ou então eu vou mudar hoje a minha vida, a partir de hoje, 2021 vai ser maravilhoso. Não vai. Ui, choque de realidade, Alessandra. Cara, não vai, né? Não vai ser, os 360 não vão ser, né? Os 365 anos não vão ser maravilhosos. Não vão. Vão ter desafios, vão ter coisas que a gente não vai gostar, né? A gente vai ficar triste, a gente vai ficar com raiva, a gente vai, né, ter vontade de falar palavrão. Tudo isso vai acontecer. Agora, se eu estou consciente e olhando para tudo isso, né? Olhando e entendendo, tô te vendo aqui, raiva, né? Aí eu até brinquei esses dias no story, né? Respira, mas não nega a raiva, sente por que ela tá ali, qual o papel. Ela não veio do nada, ela veio para te mostrar alguma coisa. Assim são outras emoções também, né? Outros sentimentos, outras emoções, né? O medo ele vem por quê? Tá te alertando de alguma coisa. Mas se você vive todo dia, todo tempo com medo, vai te prejudicar, com certeza. Lembra, né? O equilíbrio, gente, o equilíbrio, nossa, é normal ter medo? Sim, mas viver todos os dias com medo não é normal. Então, os extremos são muito ruins, né? Eu não tenho medo. Também é péssimo, porque você está negando algo que faz parte da natureza humana. Você tem medo, sim. Você que não está querendo enxergar. E às vezes a gente não está querendo enxergar para não sofrer, gente. O ser humano tem uma grande, né? Ele não quer sofrer. O que ele quer? Ser amado. A gente precisa ser amado e não sofrer. Só que o sofrimento, ele existe. E aí? Olha só como é, né? Como que a gente vai fazer? O que a gente faz com isso? Aí é o desafio da vida, né? Quando você é protagonista desse filme, você não fica, por que aconteceu, Deus? Você não tá me vendo aqui, Deus. Não, ok, opa, tá acontecendo isso aqui. Vamos lá ver o que a gente pode fazer, né? Você pode fazer alguma coisa? Não, não posso, é muito grande, não depende de mim. Entrega nas mãos do que você confia, daquele, daquela, né? Se é Deus, se é deusa, se é energia, não importa. O nome, você é que vai dar o nome, né? Entrega na mão do que você confia. Isso sim é você relaxar com as coisas que acontecem na vida. Por quê? Se é algo que está além das tuas forças, você vai ficar se desgastando para quê? Não, mas Alessandra, é porque eu fico muito preocupada. Olha, a gente tem uma visão muito, né? Passaram isso pra gente, a gente acredita nisso, mas eu vira e mexe eu falo também sobre isso, que preocupação é sinal de amor. Não é, não é. Quando você se preocupa, o nome já fala, você está se ocupando antes de algo acontecer. E muitas vezes nada daquilo acontece, né? Por isso que um lá dos fundamentos do Reiki é somente por hoje.
Evite se preocupar. Por que falei evite se preocupar? Porque sabe que uma hora ou outra vai ter uma preocupação, né? A gente não vai deixar, não vou me preocupar nunca. Mas lembra disso somente por hoje. Evita se preocupar. Não fica se preocupando, né? As pessoas, cada um tem a sua responsabilidade, né? Se é referente a uma outra pessoa, está preocupado com o comportamento de uma outra pessoa, você não vai ter como mudar só porque você está preocupado. Vão ser dois problemas. A pessoa vai continuar fazendo o que está fazendo e você nervosa, preocupada. A pressão sobe, né? O corpo começa a reagir. Não é legal. Entrega. Faz a sua parte de confiar em algo maior do que você, para você poder descansar, para você poder ficar com a cabeça mais tranquila, até para ajudar, se for o caso, uma pessoa, né? Quando você fica o tempo todo preocupada, né, isso também vem, né, desse inconsciente coletivo de achar mãe é um ser preocupado por natureza. Para de acreditar nisso, isso não é verdade. Não precisa ser, né? Ah, mas Alessandra, eu sou mãe, eu sou muito preocupada. Respira e olha para isso, porque a gente precisa trabalhar isso, porque senão você não vive, né? Principalmente com filhos adultos. Ah, com filho criança, o filho doente, é outra coisa. Eu estou falando de mães que tá tudo bem, mas vive sobressaltada e vive preocupada e que achando que vai acontecer sempre uma coisa ruim. Para! Quando esses pensamentos vierem, troca por pensamentos bons, né? Que aí isso vai começar a mudar esse padrão repetitivo aí de pensamentos negativos, né? Isso só faz mal, tá bom? Ah, tem que ter fé, né, prima? Isso aí. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Então, se a gente tem certeza que tem algo maior, que esse algo maior eu chamo de Deus, né? Cuidando, entrega na mão de Deus, né? Entrega na mão do que você acredita. E descansa, fica tranquila, né? Respira. Mas também não negue se essa preocupação vier. Olha e fala, ok, estou sentindo isso. Começa a questionar as suas certezas. Também falo direto isso. Por quê? Se é uma certeza, não tem que questionar. Não, gente. Às vezes essas certezas foram colocadas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso sistema, pelas crenças que a gente aprendeu lá na infância, crença da sociedade. A sociedade fala isso. Mãe é um ser preocupada por natureza. E a gente escuta e acha que tem que ser assim, mas não tem. Relaxa. E aí, me diz aí, gente, é fácil, não é? Fácil não é, né? Mas é um trabalho. Por isso que eu gosto muito, né, que eu falo sempre para vocês, do curso que eu fiz de autoconhecimento chamado Trabalho do Caminho, que é o Petro. Dá trabalho, não é fácil. Dá trabalho você quebrar, romper esses padrões que todo mundo acredita, né? Que você fica parecendo até uma pessoa, né? Nossa, como é que ela pode estar tranquila com tudo isso acontecendo? E você fica nervosa, vai mudar? Vai piorar. Você vai aumentar a tua pressão, você vai ter doenças, né? Não adianta entrar nessa, né? A gente precisa se blindar para que a gente não entre na atmosfera do pessimismo, do negativismo. Aí as pessoas falam, mas ficar também sendo positivo demais. Não estou falando isso. Estou falando da pessoa ser equilibrada e não ficar entrando nessa noia, né, da sociedade só porque as pessoas estão falando que o negócio está difícil. Gente, se você acredita, mas está em crise. Crise eu ouço falar nessa palavra desde quando eu sou criança. Está em crise. O Brasil está em crise. Crise mundial, crise. Tem pessoas que acreditam piamente na crise.
realmente estão sem nada, sem perspectiva. E tem outras pessoas que mesmo com essa crise estão bem. E aí? É a crise, é a situação, é a forma como a pessoa encara? É uma pergunta, né? Então, se você acredita que você não vai encontrar realmente, não tem perspectiva nenhuma, é isso que você vai ter, né? Ah, mas você vai negar que existe problema? Problema sempre existiu e vai continuar existindo. Só que se a gente colocar o foco em cima do problema, ele cresce de uma forma que toma conta da nossa vida toda. Problema não vai deixar de acontecer só porque a gente quer, só porque a gente tá bonzinho, tá rezando, tá. Não adianta, gente. O problema vai continuar acontecendo. A diferença é a forma como a gente encara, né? Que faz parte da vida, a gente está aqui, a gente assume o protagonismo do filme da nossa vida e ok, encara. Fê! Oi, Cris, tudo bem? E aí, me contem, falem também um pouco aí, gente. A Cris falando, xiii, tem um irmão mais novo, meu filho é mais responsável que eu. Tá vendo? Isso aí. Oi, Bruno, boa noite, tudo bem? Então, gente, a pessoa que é protagonista da própria vida, ela entende tudo isso, que ela vai passar por problemas, vai passar por desafios, né? Eu prefiro falar desafios, mas que não vai ser isso o tempo todo. E que ela não precisa ficar preocupada, ficar esperando o pior. Não precisa disso, né? Oi, Taimene, tudo bem, querida? Eu sempre esqueço que é você, Bruno e Tai. Bem-vinda, né? Não precisa disso. Então, quando a gente entende isso, quando a gente assume esse protagonismo, a gente sabe que coisas boas vão acontecer, que a gente possa desfrutar da melhor forma e coisas não tão boas, coisas ruins também vão acontecer. Qual a diferença? Que, ok, aconteceu, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar para sempre revivendo esse momento ou eu vou, ok, aconteceu, não vou ficar com pena de mim nem de outra pessoa, gente, pena, ter dó, né, de alguém ou de si, nossa, é muito triste, né? Ai, como eu sofro, ai, por que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer? Tem gente que fica fazendo essas perguntas, isso só te coloca mais para baixo, né? Você, como todas as outras pessoas, vão passar por dificuldades, é fato. Agora, quando a gente entende isso e olha e aprende com isso, a gente rapidamente consegue sair desse looping, né? Tem pessoas que falam assim, ai, tá acontecendo só coisas boas, tem alguma coisa que vai dar errado, porque eu não tô acostumada com isso. Fica vibrando no negativismo. E ainda fica falando, né, mal das pessoas que são positivas. Por que é mais fácil, né, a pessoa acreditar no que é negativo do que o positivo? Por quê? O que vocês acham? O que vocês acham? Por que isso acontece? Fala aí pra mim, pra eu tomar uma água. Fala pra caramba, né? A Kátia falando, paciente de terapia que tem perfil vítima geralmente demora muito a progredir. Porque também não entende, né? A pessoa não entende que ela é responsável, né? Fica sempre achando que o outro é responsável. E é capaz, né? Se você falar com todas as letras, a pessoa falar, mas como? Você é uma... Eu escutei de uma pessoa uma vez, que ela reclamando da psicóloga dela, muito insensível, eu contei a minha história e ela veio querer me dar lições, né? Ou seja, a pessoa nem escuta. Na verdade, muitas vezes a pessoa só quer, né, tá ali para despejar o que ela tem para falar, não quer que o outro nem fale, né? Quer só, é terapêutico, né? Falar, mas se quer mudar realmente a situação, tem que também experimentar fazer novas coisas, né? Não só ficar nesse mesmo papel. Mas cada um, né,
São escolhas, né? Como a gente fala, né? Mas às vezes a pessoa acha que não tem outra escolha, né? Ela acha que só é daquela forma. Aquele papel. No Patchwork, o papel da vítima é um dos mais. Eles citam que é o mais difícil mesmo, né? Porque a vítima é o amor distorcido que a gente fala no Patchwork, né? Esse amor, quando distorce, ela fica vitimista. O poder distorcido, a pessoa fica com raiva, né? E a serenidade, que na verdade em inglês é uma tradução lá que eles traduziram para serenidade distorcida, a pessoa se afasta do problema, né? O problema está ali, ela vai embora, finge que não é com ela, né? Não quer resolver, não quer olhar, né? Finge que nada está acontecendo. Também é ruim. Mas dos três, o pior é o amor distorcido, é o vitimismo. Porque a pessoa acha que não tem problema nenhum, não é responsabilidade dela, é sempre do outro. Foi o pai que não apoiou, foi a mãe que não soube criar, né? Foi a tia que desprezava e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Né? Tem várias justificativas para a pessoa ser assim. E se a gente for falar para a pessoa, ok, ótimo, e agora? O que você vai fazer com isso? É capaz da pessoa, né, reagir não muito bem, né? É muito comum também essas pessoas até mudarem, né, de terapeuta, porque assim, ou seja, eles não pegaram a minha estratégia, né? E aí às vezes não fica, não dá, não prossegue com o tratamento, né? E por aí vai. Mas tá tudo bem. Massagem começa com a letra M, mas não é milagre. Ah, com certeza. Pior é o marido que quer colocar a gente pra baixo. Sai fora. Qualquer pessoa, né, que queira botar você pra baixo, sai fora, né? Se você entra, independente, né, marido, qualquer pessoa, se entrar na vibração, você vai ficar pra baixo mesmo, né? E muitas vezes a outra quer colocar para baixo, gente, é um mecanismo para ela se sentir bem, para ela ou ele, né? Se sentir grande, né? Porque às vezes é um mecanismo, não é consciente, muitas vezes, tá? Não é arquitetado, porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa pensou nisso para poder. Não, é uma forma inconsciente de agir e que a pessoa, agindo dessa forma, faz com que ele fique bem, né? Menosprezando o outro, botando o outro para baixo. Nós, né, precisamos saber quem somos, por isso que o autoconhecimento salva, para poder não entrar nessa vibe, né? Kátia falando, na sua opinião, quais seriam os primeiros passos para sair do papel de vítima? Em primeiro lugar, né, assumir que tem esse padrão, né? Agora, é o mais difícil da pessoa assumir, porque ela nunca acha, é autorresponsabilidade, né? Ela nunca acha que é ela, sempre é o outro, né? E se a pessoa fala, ok, vou dar aqui vou pelo menos desconfiar que pode ser a minha responsabilidade, já começa a mudar, né? Porque sair de um padrão totalmente negando, né, totalmente o que ela é vítima para, eu sou responsável, é complicado. Tem que ser aos poucos. Mas se ela tiver pelo menos esse insight, né, falar, ok, deixa eu ver aqui se é realmente isso que eu estou pensando e começar a mudar, né, alguma situação, começar aos poucos, gente, nunca vai ser rápido. Mudança não vai ser de uma hora para outra só porque, né, amanheci hoje diferente, vou mudar. Não é assim, a gente sabe disso. Pode acontecer rápido? Pode, mas o padrão que a gente vê não é esse, né? Tem que ser aos poucos. E cada vitória, cada mudança precisa ser comemorada, né? Da pessoa ter essa consciência de que ela pode fazer diferente, né? Não, em primeiro lugar, não culpar o outro. Falar, ok, não culpo o outro. O que eu faço com isso? Trago para mim. E a partir disso, começar a tomar atitudes diferentes. É o que a gente sempre fala, né? Porque aqui, quando a gente fala de um modo geral, né, não tem como a gente
falar tão, né? Tudo que você está fazendo até agora, a gente precisa, tá dando um resultado. Precisa fazer diferente para dar outro. Simples assim, né? Não importa. Numa situação, pegar um exemplo, se você tá reclamando lá do filho que não dá atenção, né? Aquela mãe que é vitimista. Meu filho não me dá atenção. Eu fiz de tudo por esse menino e hoje em dia ele mal me liga, né? Já ouvi essas histórias, pessoas relatando que a mãe fala isso, né? Se essa mãe quiser sair desse padrão, né, precisa, vou ficar esperando que meu filho ligue para mim, reclamando que ele não liga, né? Não, ok. Vou passar a não reclamar mais. Já é um primeiro passo, né? Já é uma mudança. E cada vez que ela tem essa consciência de que a tendência automática seria ela reclamar, ela não reclamou, né? Se reconheça esse esforço, se dê essa, nossa, né? Conseguir. Cada vez mais a pessoa vai conseguindo. Mas é um trabalho mesmo. Lene, boa noite. Deixa eu ver se o pessoal escreveu mais. Boa noite, querida. Desperta Turismo. Cris falando. As pessoas às vezes também baixam a autoestima e acabam menosprezando, achando que é dono da razão ou mesmo negando a insegurança. Com certeza. Como ver a participação do ego nesses processos? O ego, né? A gente falava muito disso também no Patrick Roosevelt. O ego, todos nós precisamos do ego, né? Para a gente crescer, para formar nossa personalidade, para a gente entender quem nós somos. Só que chega uma hora da nossa vida, né? Fase adulta lá, né? Já sabendo quem nós somos, que a gente precisa desconstruir esse ego. Como assim? Não mais cedendo aos caprichos do ego, né? Reconhecendo que ele está ali, ok, um ego que é um ego adulto, a gente sabe que foi necessário para formar o indivíduo, o ego, mas quando é um ego já formado, adulto, a gente já sabe o que a gente é, do que a gente é capaz, a gente não precisa mais, né, tá agindo pelo ego, né? O que a gente precisa fazer? Observar, porque ele vai continuar exercendo esse papel. Afinal, foram anos e anos construindo esse ego, né? Só que aí a gente observa, né? Tô te vendo aqui. Nosso ego adora ser, né? Por exemplo, quando a gente recebe elogio, nosso ego ama. Quem não gosta, né? Ele também. Só que aí a gente olha e fala, ok. Elogio é maravilhoso. E quando é uma crítica? Eu preciso ter consciência, né, de que precisa ser integrado também aquela crítica. E aí o ego muitas vezes não gosta, né, porque ele só quer coisas que vá afirmar, né, a nossa eu sou, né? Nada que coloque a gente para baixo. Mas a gente precisa entender isso também. Que ok, né? Se o outro criticou, tem mais a ver, né, com ele do que comigo, né? E quando a gente entende isso, e aí, né, eu gosto muito dessa forma de pensar, quando nada é pessoal, né? O outro me criticou, mas não foi a crítica direta porque a Alessandra fez alguma coisa, não. É porque ele, com a vivência dele, né, ou dela, viu em mim algo que despertou aquela opinião dele. E tá tudo bem, né? Agora, se enganchar alguma coisa comigo, eu ficar também ali remoendo, é porque eu também tenho que olhar para algo. Então, nunca vai estar no outro, gente, sempre vai estar em nós. Se tudo que a gente sente, né, for despertado por uma outra pessoa e a gente ficar ali naquela vibração, é porque em nós também isso está ecoando.
Aí a gente precisa olhar para dentro, cada vez mais. O autoconhecimento, para mim, é a chave, né? Para sair desses padrões, tanto qualquer padrão que coloque a gente só como por exemplo, o vitimista, a pessoa que reage sempre com raiva e a pessoa que se isola. Nenhum desses, né, são legais. A gente precisa ter um equilíbrio. Tem momentos que a gente precisa ficar quietinho? Precisa. Mas não pode ser todos os momentos. Tem momentos que a gente precisa explodir com raiva? Sim, porque faz parte da natureza. Mas explodir todos os momentos com raiva, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa equilibrar, né? Então, esse ego aí, a gente tem que olhar bem para ele e falar, tô te vendo, lindão. Te conheço. É observar mesmo, gente. A gente precisa ser observador de nós mesmos, né? Cris fez assim com a mãozinha. Marimar, boa noite. Tatá, Nani, Diogo, querido, boa noite. Bruninha, minha linda, tudo bem? Estamos falando aí do protagonismo do filme da nossa vida. Se a gente é protagonista ou se a gente é vítima, né? Obrigada, Roosevelt. Gente, muitas vezes agora falando, porque quando a gente dá exemplos assim, né, fictícios, né, pra gente ilustrar, para as pessoas entenderem melhor, é válido, mas quando a gente dá também exemplos nossos, também faz a pessoa, né, muitas vezes entender, né, e eu gosto de dar exemplos. Vira e mexe, o padrão, né, do vitimismo aparece, né? Como? Principalmente quando a gente não está bem, né? Eu tô com dor no meu braço. Tô com dor no meu braço. Por que será que isso está acontecendo comigo? Né? Se a gente deixar, né, o que está acontecendo com a gente dominar, né, a gente só fica pensando nisso e acha que a vida é só isso. Tá com dor? No meu caso, tô com dor no meu braço, mas eu não sou só essa dor. Tá doendo, não vou negar. Mas eu não sou só isso. Tem muitas outras coisas. Então, quando eu me pego, né, coitadinha, deu? Peraí, coitadinha não. Tá doendo, tá, mas tem outras coisas. Espera aí, vamos fazer outro, vamos olhar para outra coisa, né? Porque a vida não só se resume a isso, né? Quando a pessoa muitas vezes tem um problema, acha que o problema é toda a vida dela e não é. O problema existe? Existe, não é para negar, é para olhar para ele, falar, tô te vendo, mas a vida não é só o problema, a vida não é só a dor, a vida é muito mais, né? Então, é o foco mesmo que a gente dá e o quanto a gente fica ali parado naquele problema, naquela dor, naquele desafio, né? Ele está lá, a gente sabe, vai resolver da melhor forma, mas o que eu não posso é toda hora ficar só focando nisso, só falando disso, perguntando por que isso está acontecendo comigo. Acontece nas melhores famílias. Eu brinco muitas vezes, tô viva, se eu tô viva vai doer. Se não tivesse viva, não doía. Então, cara, sabe? E muitas vezes é a minha forma também de encarar. Eu fico rindo das situações, né? Eu procuro levar com bom humor as coisas. Porque se a gente for ficar o tempo todo vibrando, né, baixo, com tristeza, se lamentando, aí é que a gente baixa mais ainda todas as outras áreas da nossa vida. Então, isso é importante também. Para mim, o bom humor e saber levar de forma mais suave também é importante. Me ajuda bastante. Rir é o melhor remédio. Ai, e o Oscar vai para Cris, para mim. Isso aí, Cris. Raquel falando, estou exercitando não levar nada para o lado pessoal. Isso é maravilhoso, Raquel. É difícil, mas depois que passa, vemos que foi menos desgastante. Isso.
deixa cada um com o que é, devolve, né? Isso eu falo também sempre, devolve para cada um aquele presente que ele te deu, né? Presente entre aspas, muitas vezes presente de grego, né? As responsabilidades do outro, né? Tudo que coloca nas suas costas, devolve, toma aqui, ó, isso aqui é seu, fica só com o que te pertence. Gente, se a gente fizer esse trabalho, né? É um trabalho, gente, não é de uma hora para outra, é o que eu estou falando. É se observando todo dia, né? Diariamente você fazendo esse movimento, você vai ver como que você fica leve. Às vezes a gente assume responsabilidade, principalmente em família e amigos, que a gente não foi chamado nem para tomar é, é, para participar de nada, mas a gente ouve falar, lá vai a gente com aquela boa intenção de ajudar e acaba assumindo responsabilidades que não são nossas. Ah, mas eu estou vendo a pessoa sofrendo, eu não vou ajudar? Quem falou que está sofrendo tanto assim? A pessoa também precisa exercer, né, o papel dela de pedir ajuda. Mas tem gente que não pede. Gente, cada um sabe de si. Não é você que tem que, ela tá precisando, eu vou ajudar. Aí começa a fazer isso com todo mundo, aí depois as pessoas nem agradecem, aí sabe o que a pessoa diz? Ai, que ingratos, eu fiz de tudo pela pessoa. A pessoa não tinha pedido. Tá vendo como nunca é o outro, sempre somos nós? Às vezes a pessoa nem pediu, você já está se adiantando. É cheio das boas intenções, mas não ajuda. Não resolve. Muitas vezes está querendo muleta emocional para o outro. Mas eu não sei olhar e não fazer nada. Alguém te pediu? Não te pediu, fica quieta, gente. Não assume coisa que é do outro. É um exercício também. Papai. Ai, papai. Ai, mudar o foco, André falou. Essa semana estava assim. E assim como? Fala aí pra mim, que eu já falei tanto. Paulo, boa noite. Cris, fez uma carinha. Né? O que vocês acham? Agora é hora de vocês. Fala aí que eu vou beber água, gente. Deixa eu ver quanto tempo. A gente fala pra caramba. Vai dar 1 hora. Uau! Quando a gente vai bater um papo, fala né, do que a gente gosta, né, dessa visão que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, né? Tem muito ainda para desenvolver, mas que já fez grande diferença na minha vida. Dá vontade da gente compartilhar com as pessoas, né? E aí, esse é o meu intuito, compartilhar, né? E quando a gente sabe também qual a nossa missão, o que a gente está fazendo aqui, né, a gente consegue também ficar melhor com a gente, né? Ficar melhor. Aí tem pessoas que falam assim, várias pessoas que eu já tratei, né, com massagem, terapia, independente da técnica, já me falaram, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, não sou eu que tenho que falar para a pessoa qual a missão dela. É a missão dela descobrir, né? A gente pode ajudar num relaxamento, ajudar com aromaterapia, reiki, teta healing, mas eu não vou descobrir qual a sua missão. Isso faz parte do autoconhecimento. Quando a gente descobre, né, e vive de acordo com a nossa missão, gente, não tem como ficar nesse papel de vítima, né? A gente assume esse protagonismo da nossa vida, porque a gente está vivendo de acordo com a missão. Quando você não sabe nem o que você está fazendo aqui, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, e aí vai, né, ficar um pouquinho mais complicado, mas você chega lá, a gente chega lá. André falou, ótimo assunto, querida, né?
Tem assunto aí tem pano pra manga, né? Mas é bom. Com dor no ombro. Ah, e parecia a pior coisa do mundo. Fiquei de vitimismo. Você também. Também. Parece. Gente, quando a gente tá com dor é uma coisa que tira a gente, né? Do eixo. Parece que a gente é só dor, né? Mas é um trabalho, né? E aí aquela dor aguda passa, a gente vê que, não, ok. Né? Buscar sair desse vitimismo é o mais importante, né? Mas também se dá colinho também, que às vezes a gente precisa do colo, né? Que, quem vai dar? Ninguém me dá, eu me dou colo. Você tem que aprender a se dar o colo. E muitas vezes se dar o colo é buscar ajuda das pessoas, falar que você não está bem, né? E aí sim, como é que as pessoas também vão saber que você está precisando? Tem gente que fala assim, será que as pessoas não estão vendo? Não, gente, muitas vezes não. Cada um está vivendo a sua vida, né? Só você que pode. A comunicação é muito importante nesse caso, né? Lene falando, eu acho que a grande sacada é essa, cuidar mais da nossa vida. É muito bom. Isso aí. Se a gente cuida da nossa vida, que tem tanta coisa, né? A gente não tem tempo para ficar com energia, carga de ninguém, né? A Kátia falando, ordens da ajuda. Antes de ajudar, se pergunte, a pessoa pediu minha ajuda? Isso é maravilhoso. Eu, graças a Deus, já aprendi isso. Antes eu ficava, ai, acho que ela está precisando, vou ajudar. Aprendi já bastante. Graças a Deus. Lene falando, sem tentar interferir na vida das outras pessoas, mas não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque depende também da personalidade de cada um. Às vezes a pessoa passou anos e anos fazendo isso, então ela acha que é certo, ela foi ensinada, né, nesse padrão. E aí até a gente começar a desconfiar que isso não é certo, às vezes leva um tempo, né? Mas, gente, é assim, também, se faz dessa forma e tá bem, tá feliz, não tô falando que a pessoa tá errada, né? O negócio é você tá bem. Agora, se você não tá bem e tá fazendo isso, se intrometendo, né, na vida dos outros, tá na hora de olhar mais pra sua. Cada um sabe de si, né? Fabiola, boa noite. Cris falando, só acho que às vezes sou dura comigo. Acho tão difícil pedir favor, ajuda. Pois é, Cris. Pedir ajuda é um ato, né? É uma demonstração de humildade. A gente precisa ser humilde, né? Falar, você não é a Mulher Maravilha, você não precisa ser, você não é, né? E se você pedir ajuda, não quer dizer que você, é uma fraca. Não, você pediu ajuda porque você é um ser humano que muitas vezes chegou no seu limite, né? Peça ajuda sim, é um exercício também. Porque muitas vezes, sabe por que a pessoa às vezes tem dificuldade? Uma das causas de pedir ajuda é o medo de levar um não. E quando uma criança leva um não, como é que a criança fica? Criança não entende não. E a primeira palavra que ela aprende, tadinha, porque a gente fala tanto não para uma criança, né? Eu digo, se eu tivesse filhos hoje, seria totalmente diferente, né? Porque a experiência que eu tenho hoje não me deixaria falar não, só não para criança. Como é que a gente tem que falar? Falar o positivo. Exemplo, criança vai lá colocar o dedinho na tomada. A gente sabe que ela vai tomar um choque. A gente está falando não, é pro bem dela, né? Tipo, não bota a mão na tomada. É automático. Porque ela sabe que vai levar um choque. Mas não é para falar o não. Mas o que eu falo? Tira a criança dali e leva o foco dela para para o brinquedo. Vamos brincar. Aqui. Já queria falar o não. Vou botar a frase no positivo, né? E aí você fala para a criança que ali. Deixa eu ver como é que a gente poderia falar. Sem falar o não. Falar também que faz dodó e que é perigoso é complicado, né?
É mais tirar o foco mesmo, né? O que está me ocorrendo agora, ver se vocês falariam outra coisa. Mas tirar o foco dela dali, já que é uma criança pequena, né? Não adianta falar para não colocar o dedo, que ela vai colocar, porque ela não tem noção do perigo. Então, tirar o foco dali, bota lá um negócio para tomada, né? Um protetor de tomadas, para você evitar falar o não. E tira o foco da criança e bota para brincar em outro lugar. É melhor do que ficar falando não toda hora, porque a criança, primeiro, que não vai entender, e segundo, que ela vai logo aprender, né? Não vai ser a frase preferida, tadinha da criança. Mas é o que a gente podia. Então, para de ser dura com a sua criança, Cris, e vamos lá, dar colinho, dar amor para essa criança, que é de todas as nossas crianças, eu falo assim, mas essa criança que um dia, né, levou um monte de não, um monte de coisa que não foi bacana, tá querendo a gente. E muitas vezes, quando a gente tá adulto, se a gente ouvir um não, a criança vai chorar. E aí, por isso, muitas vezes a gente não quer pedir para não levar esse não. É a nossa criança, né? E aí, quando a gente é adulto, entende que se o não vier, beleza. Não precisa chorar, né? Eu estou aprendendo a cada dia. Eu fui ensinada assim. A gente tem que aprender. Adoro ajudar, mas levanta a mão aprendendo a pedir. A gente precisa aprender. Se for a mão, ali morre. Meu Deus, Cris, coitada da criança. Carlane tem filhinho pequeno. Carlane tá passando por esse desafio de falar, né, de evitar falar não para criança, mas é difícil. Ali é perigoso, vai fazer dodó, alguma coisa assim. Mas é mais tirar o foco mesmo, gente, porque também, né, ficar só falando que é perigoso e tal, né, porque às vezes a criança não entende, mas o não precisa ser evitado, né? Mas meu filho tirava todos os protetores de tomada. Criança inteligente, né? Ai, gente, é muito, muito, muito desafiador, né? Quando a gente vê, a gente já está fazendo o que todo mundo faz, mas é observar mesmo. Fez o que você julga que não está legal, que não está correto? Você tem chance de fazer diferente na próxima. Isso que é importante, né? E a gente entender isso. Não fez como você gostaria, graças a Deus vai ter outra chance, né? Lógico que não é por isso que eu vou ficar, vai ter outra chance, eu vou ficar aqui errando. Não, né? Mas também não fica se culpando porque você não está conseguindo. Busca ajuda, pede ajuda, né? Você pedir ajuda não é sinal de que eu sou uma fraca. Não, é sinal de que você é ser humano. E o ser humano, como ser humano, a gente depende um do outro, né? Tá tudo certo se você precisa de um apoio. Todos nós precisamos. Isso não é vergonha nenhuma. Ninguém aqui é Mulher Maravilha, nem homem, nem super-homem. Eu ia falar Homem Maravilha. Ai, gente. Então, meus queridos, tem alguma pergunta? Façam aí pra gente se despedir. E aí vai ficar gravado. Qualquer coisa, deixa aí, né, o teu pessoal que for ver depois, comentário. Se eu souber, né, minha opinião, eu vou dar. Agora, nem sempre é o que você acredita, tá tudo bem, né? A vida é assim, né? Mas se servir para... Qual é o meu intuito, né? Com essas lives, com esse bate-papo? Primeiro para mim, porque quando eu falo, eu sou a primeira a escutar e a primeira a aprender com o que eu tô falando. Porque a gente precisa repetir certas coisas para entrar realmente no nosso sistema. Quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. Então, isso é importante. E vocês também, trocando aí comigo, eu aprendo muito, né? Então, essa troca também é importante. Saber que uma palavra que a gente, né, falou, resolveu dar insights para a pessoa mudar alguma situação, né? Ajudou ela em determinado momento. Isso me deixa muito, muito feliz, né? Então, perdeu não, Aline. Vai ficar gravada, vai ficar aqui no IGTV
E amanhã vai pro canal do YouTube. Eu tô botando todas as lives lá no meu canal do YouTube. Tem um monte já lá. Então, quem não tá no canal do YouTube, vai aí na bio aqui do Instagram. Tem várias lives lá gravadas, tá bom, gente? Minhas lindas e meus lindos. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Kátia, Cris, Aline, Margarete. Todo mundo que entrou, Lene, Cris, Carlane, todo mundo aí, tá, gente? Não dá para falar um por um, que às vezes o pessoal entra e sai, né? É muito bom ter vocês aqui comigo. E Bruninha, minha linda, minha amiga, mestre de reiki, linda. Michele, linda. Obrigada, irmã. Kátia, irmã. Aline. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. 2021 aí, começando. E vamos em frente. Como protagonistas da nossa vida, né? Vítima não tá com nada. Vamos assumir aí a nossa vida, as rédeas e vamos que vamos. Precisando de ajuda, tô aqui, né? Se eu puder ajudar, é só falar, tá bom? Zen terapêutico, boa noite. Cris, boa noite, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live. E aí nos stories, nessa pegada aqui do Instagram. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Beijinho, beijo no coração. Dá vontade de ficar aqui o tempo todo. Vocês só ficam mandando um monte de carinha bonita. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui. Opa!